Olá, meu nome é Tassiane, eu sou estudante de pedagogia, eu estou no oitavo semestre na faculdade Anhembi Morumbi e hoje eu vou gravar esse vídeo para poder formalizar o meu estágio de gestão escolar, meu estágio obrigatório. Para formalizar esse estágio, eu fiz algumas pesquisas em relação como foi a reabertura das escolas agora durante a pandemia. Então, já sabemos que no ano de 2020, a maioria das escolas, né, todas as escolas ficaram 100% com as aulas online, né, as aulas remotas, e agora, no segundo semestre de 2021, é, já estão recebendo, a maioria das escolas estão recebendo quase todos os alunos, né, de forma presencial. Então, eu reuni algumas informações em relação a como foi essa reabertura, fiz pesquisas, assisti algum vídeo de algumas escolas, de como funcionou essa reabertura, como foi feito, como que eles seguiram, o que que eles mudaram, como foi adaptado algumas coisas para fazer uma abertura segura e também vou compartilhar um pouco da experiência que eu vivo atualmente no estágio que eu faço, que eu estou fazendo atualmente, né, o estágio. Então, eu vou apresentar alguns slides e vou comentando um pouco como foi a experiência, como que eu pesquisei, o que eu vi, como foi tudo isso, como foi esse trabalho, tá bom? Eu coloquei aqui no primeiro tópico sobre a participação dos gestores em palestras e treinamentos, né? Eu achei importante colocar essa questão porque eu percebi que muitos gestores passaram por treinamentos para conseguir levar à risca, né, como que estava funcionando os protocolos de segurança, para conseguir fazer uma reabertura segura. Então, eu percebi que essas palestras elas aconteciam, né, esses treinamentos. Então, ali eles entendendo certinho como que funcionava os protocolos de segurança, como que era feito toda a higienização do ambiente, né, em relação às pessoas que trabalham com a limpeza dentro da escola, em relação a remover remover o lixo da escola, a também como que ia ser feita a limpeza dos espaços externos e internos, também os cuidados com a alimentação, se é precisar ter algum cuidado diferenciado ou não. Então, esses treinamentos, eles serviram para conseguir deixar toda a equipe de gestão preparada para orientar os funcionários. Então, ela se tornou algo muito importante e crucial para fazer a abertura das escolas. Nesse próximo, eu coloquei sobre as orientações, né, a equipe da coordenação da gestão escolar, passar as orientações aos funcionários e também aos pais dos alunos em caso. Aqui eu coloquei afastamento, mas pode ser também em caso de sintomas. Então, qualquer pessoa que apresentar algum sintoma que faça parte, né, dos sintomas característicos do Covid-19, então essa pessoa ela precisa ficar afastada até que ela não tenha mais nenhum sintoma. Então, a gestão escolar ela fica responsável de encaminhar esse funcionário, dizer a ele que ele precisa procurar um atendimento médico e passar ali todas as informações necessárias para ele se manter afastado da escola até que não apresente mais nenhum sintoma. E em caso de afastamento para casos positivos, também eles também precisam ter essas orientações. É claro que a pessoa que ela testar positivo, né, ela vai ter um encaminhamento do médico ali, direcionando qual o tempo que ele vai permanecer afastado, mas a escola ela precisa ter os devidos cuidados em relação a quem aquela pessoa teve contato. Então, se ela teve contato com alguma outra pessoa, ela precisa ficar afastada. Essa outra pessoa também precisa se manter afastada do trabalho, né? E também os alunos. Então, se foi um profissional que participa ali daquele momento ali dentro da sala de aula, que fica mais próximo dos alunos, os alunos também precisam ter esse afastamento, que é uma questão de segurança.
de deixar a escola com o menor possível, né, número de casos. Então, essas medidas são uma prevenção para evitar que o ambiente escolar ele seja um lugar de transmissão do vírus. Então, essas medidas são realmente para conseguir conter o avanço do vírus dentro do ambiente escolar. Agora eu coloquei aqui sobre o distanciamento social obrigatório, também sobre o uso de máscara e de álcool em gel dentro das escolas. Nós já sabemos que nos comércios, né, nos estabelecimentos, já tem até placas, né, dizendo do uso obrigatório de máscara e também tem disponível ali os álcool em gel nas entradas das lojas e também as marcas, né, de distanciamento social, então aquelas marcações no chão para manter a distância entre as pessoas, principalmente fila de caixa, né, que as pessoas acabam ficando mais próximas. Dentro da escola, também funciona dessa forma. Então, o distanciamento social ele é necessário, principalmente nos momentos de refeição, onde as crianças ficam sem máscara, não só no momento de refeição dos alunos, mas também no momento de refeição dos funcionários, é feito esse distanciamento, né? Onde as pessoas elas não vão estar de máscara, então elas precisam ficar umas distantes das outras, para evitar também a contaminação, né? A disseminação do vírus. O álcool em gel, ele também é disponibilizado na escola, né, nos corredores, dentro das salas de aula, nos banheiros e também é disponibilizado para fazer a higiene dos materiais que são utilizados para as crianças bem pequenas, né, as crianças menores que aí usam fralda, então precisa ser higienizado tudo aquilo que você utilizou para trocar uma criança, né, o trocador, enfim. Então, também tem que estar disponível ali dentro em vários ambientes, né, dentro da escola, não só dentro da sala de aula. Agora, o próximo, ele fala sobre o controle de aglomeração dos pais nos horários de entrada e saída da escola. Então, cada escola, as pesquisas que eu fiz, né, eu concluí que cada escola está agindo de uma maneira, né, em relação a esse controle de aglomeração. Então, cada escola procurou o que era melhor para a sua realidade. Algumas escolas usam aquela questão de fazer escala, né, de horário, colocar ali qual o melhor horário para cada turma entrar, com uma diferença de alguns minutos, né, às vezes 5 minutos, às vezes 10 minutos, e também sempre orientar as famílias a que esse horário ele seja respeitado à risca, né, para não ter, por exemplo, o seu filho ele precisa entrar 1 hora, mas você chegou 1h05 com ele na escola, então você acabou ali ficando com uma pessoa a mais ali na hora de entrada de outra pessoa, que às vezes acaba se tornando um motivo de gerar maior número de pessoas, né? Então acabar se formando uma aglomeração. Então a gestão da escola, né, os coordenadores, eles ficam aí alertando as famílias de conseguir, né, de se dedicar para cumprir esses horários. Outra forma também de conseguir ter um controle melhor desses horários, né, de entrada e saída, da quantidade de pessoas que vão estar ali na porta da escola, pode ser utilizado também aplicativos de celular, onde os familiares eles respondem aquele aplicativo quando eles saíram de casa, né, ou estão próximo da escola. Isso vai depender da distância que a pessoa mora da escola. E aí os funcionários, né, as professoras já conseguem ali dentro da escola saber que aquele aluno está chegando, que aqueles alunos estão chegando e consegue e encontrar esse aluno ali na entrada e para evitar que o pai fique ali muito tempo esperando, né, até que essa criança entre dentro da escola. Então, eu
quis colocar esse tópico para ficar bem claro que algumas medidas que parecem pequenas, né, elas se tornam muito grandiosas se a gente for ver o tamanho do problema que seria se você tivesse como era antes, né, aquela aglomeração de pais nos horários, principalmente de saída das escolas. Nesse próximo agora, que eu acabei de passar, ele fala sobre o monitoramento de sintomas. Então eu achei importante falar isso para poder controlar como é que está sendo os sintomas dentro da escola. Então, se alguém está na escola com sintomas, né? Se um aluno ele apresenta alguns sintomas, então às vezes um aluno chega com coriza, por exemplo, ou com tosse, né? Então, na maioria das vezes, o que que acontece? A coordenação da escola, ela já orienta que esse aluno ele nem fique dentro da escola, porque ele tem sintomas gripais, né? E os sintomas gripais são eles que devem ser evitados nesse momento. Então, na maioria das vezes, ela vai ser a criança ou o adulto mesmo, né? Se for um funcionário também a, é a mesma coisa que acontece. Ela vai ser orientada que ela retorne ela volte, né? Para sua casa. Agora, o que é bem importante também é ter um ambiente, uma sala, um espaço, pode ser um lugar adaptado, que tenha termômetro disponível, por exemplo, para aferir a temperatura. Se caso acontecer de alguém chegar bem na escola, mas durante o dia apresentar algum tipo de sintoma. Então, essa pessoa, ela chegou bem, ela não estava sentindo nada, mas durante o dia ela começou a apresentar algum tipo de sintomas. Então, ela precisa ter um lugar onde ela possa ficar, né, em isolamento ou em observação, até que ela seja encaminhada para um médico, ou que, no caso das crianças, né, que a família venha buscar ela na escola. Então, aí, assim, as escolas, elas podem colocar, né, nomes nesses ambientes, então, sala de monitoramento de sintomas, sala de isolamento, medição de temperatura, enfim, aí vai de cada escola, né, de cada ambiente. No próximo, eu coloquei sobre as turmas presenciais e remota, né, que é muito importante que nesse momento seja pensado em relação que as turmas elas estão, uma maioria dos alunos eles estão no presencial, mas algumas famílias ainda optaram pelo ensino remoto, né, não sentiram confiança ainda de levar os filhos para a escola. Então, tem que ser pensado, claro, na segurança das crianças que estão no ensino presencial, mas também pensar que as crianças que estão no ensino remoto, elas também precisam daquele acompanhamento, né, do aprendizado. Então, eu coloquei aqui uma coisa importante, que são as avaliações diagnósticas, que é muito importante fazer para conseguir entender quais são as dificuldades de cada um. Então, ali o professor na sala, ele consegue ter uma dimensão, né, mais ou menos, de como que tá, tanto os alunos que estão no remoto, quanto os que estão no presencial, e entender o que que ele precisa, né, quais são as necessidades dele para aquele grupo de criança, para conseguir passar tudo para a coordenação da escola, né, se ele vai precisar fazer alguma adaptação no trabalho, no calendário, né, escolar. Então, é sempre importante fazer esse tipo de trabalho, de avaliação, para compreender até o que, que ele precisa acrescentar, melhorar, né, fazer de diferente. Tudo isso é bom levar em consideração. Nesse próximo agora, eu coloquei sobre cuidado emocional, né, dos alunos e também dos funcionários da escola. Porque a gente já sabe que esses alunos eles passaram muito tempo dentro de casa, às vezes sem contato com outras crianças e nem outros adultos, a não ser as pessoas que são da família, né, que moram ali na mesma casa. Então, eu coloquei aqui sobre essa questão de, né, levar em consideração o emocional também das pessoas, criar oportunidades delas terem
uma melhor condição ali, né, de ter um vínculo maior. Então, pode ser pensado em várias situações, algumas escolas que eu pesquisei, que eu cheguei a ver como que está funcionando, criaram ambientes, né, salas de descanso para as pessoas poderem também se sentir acolhidas, né, no, dentro do ambiente escolar. Então, salas de descanso, onde tinha ali o distanciamento social de uma pessoa para outra, mas também não impossibilitava dela poder conversar com uma outra pessoa ali que ela não tem tanto contato no dia a dia por conta do trabalho, ainda mais dentro das escolas, que sabemos que é uma rotina um pouco mais cansativa, né? Uma rotina mais puxada. Então, há de se pensar assim várias maneiras. Eu também cheguei a ver outras escolas, né, em outros ambientes que estão fazendo mas como se fosse um tipo de oficina, onde os funcionários da escola eles estão fazendo um trabalho em conjunto. Então é disponibilizado uma imagem onde eles precisam reproduzir aquele desenho numa tela. Aquilo faz com que cada pessoa ali tenha a sua função, né? Tenha apresentado um pouquinho do que você sabe, do que você conhece e feito um trabalho. E no final de todo esse onde todo mundo participou, todas as pessoas da escola, esse trabalho ele fica exposto em algum lugar da escola, né, como um enfeite, algo decorativo, e ali teve a participação de todo mundo pôde comentar, falar, né, que fez, que participou, que fez, o que fez, como fez, de que cor pintou. Então é uma coisa que fica bem diferente, né? E faz com que torne esse momento mais prazeroso, né, de retorno. Eu coloquei aqui sobre os projetos, né, os projetos que podem ser colocados, né, dentro da grade, né, da escola. Eu coloquei um projeto aqui sobre mexer o corpo, né, brincar em grupo e sentir a natureza. Esses projetos, né, desenvolvidos para mexer o corpo, né, para o movimento do corpo, pensado em corpo e movimento, também favorece a questão das crianças, elas ficaram muito tempo em casa, né, e agora elas precisam desses movimentos, né, de brincar em grupo, de interagir uns com os outros, né, então pensar em brincadeiras e também circuitos, tudo voltado para essa questão de movimentar o corpo, né? Elas ficaram muito tempo em casas, apenas vendo televisão ou fazendo alguma atividade, mas assim, uma quantidade, né, num tempo menor do que se tivesse indo para a escola. E eu coloquei aqui também sobre sentir a natureza. Para conseguir falar melhor ainda sobre isso, eu coloquei algumas imagens, né, que eu pesquisei na internet e achei interessante compartilhar para poder deixar mais claro ainda a minha pesquisa, né, o que eu quero abordar, o que eu quero falar aqui. Então, nessa imagem, nós conseguimos, né, observar que as crianças elas estão no ambiente ao ar livre. Claro que nem todas as escolas têm esse ambiente, né, esse ambiente ao ar livre, as árvores, mas quando existe nessa possibilidade, se na escola tem, é muito importante, né, fazer esse tipo de brincadeiras ao ar livre, pode ser numa quadra também, eu coloquei a imagem da, da natureza porque a gente já consegue agregar duas questões, né, tanto da brincadeira, você vê que eles estão se divertindo, eles estão correndo, quanto do estar ali ao ar livre, né, em contato com a natureza, se divertindo, com exposição ao sol, por exemplo, tudo questões que é muito importante para a saúde e também depois de tanto tempo sem essa interação, agora eles vão conseguir se relacionar melhor. Essa próxima imagem também eu coloquei das crianças elas brincando. Então existem várias brincadeiras que podem ser ofertadas nesses momentos. Uma delas pode ser o pega-pega,
o esconde-esconde, as brincadeiras cantadas também, corre-cutia, são brincadeiras que deixam as crianças, elas ficam felizes, né? Elas se divertem, elas ficam envolvidas ali, principalmente as brincadeiras que tem música, e também elas conseguem interagir com os amigos, né? Essas brincadeiras que você escolhe um amigo, então você tem que dizer o nome também, é bacana, é interessante. Também tem os jogos para as crianças mais velhas, jogos ao ar livre, né? De vôlei, queimada. Existem várias, né? Várias brincadeiras que podem ser oferecidas, né? Ofertadas para as crianças nesse retorno, né? Às escolas. Essa próxima imagem, aí eu coloquei já sobre o contato com a natureza. Então, se a escola tem, né, alguns ambientes que possuem natureza, ou mesmo vaso de flores, em algum ambiente da escola ela possui algo que seja da natureza, é legal levar as crianças para conhecer esse espaço, ou então para ir até aquele lugar, né, onde tem um vasinho de flor para ajudar a regar, a pegar na flor, a sentir, né, ver qual que é a textura, sempre lembrando que as crianças menores, talvez elas nem tiveram esse contato ainda, porque elas ficaram tanto tempo, né, sem sair de casa, né? Foi um momento tão difícil, então agora elas estão descobrindo coisas que elas não, talvez nem conheçam ainda. Então, nessa imagem a gente vê essa criança, ela tá cheirando, né, a florzinha ali, tá curiosa, tá interessada em saber, né, em sentir, em experimentar. Então, eu acredito que seja um bom caminho, né, oferecer essas atividades, pode fazer até uma junção de uma coisa com a outra, né, as atividades ao ar livre, onde tem a natureza, onde tem a grama, a terra, a areia, e elas possam tanto sentir a natureza quanto estar em movimento, né? Estar trabalhando aquilo que foi interrompido por um tempo. Nesse próximo slide, eu coloquei sobre a orientação da equipe de professores, né? De oferecer o mesmo conteúdo do presencial e do remoto. O ano de 2020, né, e o primeiro semestre aí de 2021 foi praticamente um ano onde ficou a maioria, né, dos alunos, ou quase 100%, no ensino remoto. Então, ele fazia um planejamento para aquela aula online. Agora, a gestão escolar ela precisa orientar toda essa equipe, né, de professores que eles precisam ter esse planejamento separado, né, porque é diferente o ensino presencial do remoto, mas que seja oferecido o mesmo conteúdo, né? Então, pensar ali nas possibilidades que são feitas no presencial, né, avaliar como que pode ser feito, né, essas aulas remotas, o que pode ser adaptado para, né, do presencial para o remoto também participar, se eles podem fazer alguma atividade em casa com a família, quem está no remoto, já que não consegue estar de forma presencial na escola. Agora, no próximo slide, eu coloquei também uma função muito importante que fica cabível à gestão escolar sobre a disposição em orientar os pais e familiares, né, quanto ao cenário que estamos vivendo dentro das escolas, porque às vezes é preciso, né, que isso seja esclarecido sempre, porque às vezes vai caindo na rotina ali, vai deixando algumas questões passarem despercebidas, né? Umas questões importantes. Então, fica bem viável que a coordenação faça essa intervenção sempre que necessário, de estar relembrando, né, como que está a atual situação nas escolas, o porquê que esses alunos precisam cumprir ali algumas questões de protocolo, então, eu achei importante colocar isso aqui durante o vídeo, porque às vezes é algo que cai no esquecimento, é falado ali na primeira reunião de pais, aí o ano vai passando e depois
vai caindo meio que no piloto automático, né? Vai fazendo as coisas meio que sem perceber. Então, a coordenação, tanto ali né, ali diretamente lidando com essas questões, com as famílias, com os professores, né? Algumas escolas, nas pesquisas que eu fiz, fizeram cartazes para colocar nas escolas, banners, lembrando da higienização das mãos, do distanciamento social, também lembrando algumas medidas que foram adotadas dentro das escolas para não ter um avanço, né, grande, para não ter uma disseminação do vírus, né, dentro da escola. Então, é uma questão importante também que eu achei bacana comentar. Junto com a equipe de professores, desenvolver medidas e ações pedagógicas para que os alunos não sofram os prejuízos no aprendizado com a pandemia. Essas ações, elas podem ser desenvolvidas de acordo com cada grupo, né? Então, não necessariamente uma medida que você coloque ele em prática num grupo vai servir para a escola toda. Então, isso precisa ser olhado de forma individual, né? Cada caso, e também uma questão de um grupo todo, para poder pensar em como que isso vai ser feito. Então, quais são as dificuldades de aprendizado, o que as crianças elas sabem, né? Qual que é o ponto que precisa ser melhor desenvolvido, porque já tem aquele planejamento, né, anual que as escolas começam o ano com aquele roteiro, né? O que vai ser feito o ano todo, o que vai ser seguido. Só que por conta da pandemia, pode ter tido algum tipo de algo, né, ter saído ali do caminho. Então, essas ações, elas servem justamente para pensar em como não fazer os alunos terem atraso, né? Eles perderem alguma algo que eles aprenderam, né, no ano anterior, mas talvez por conta de estar longe, estar distante, não absorveu de uma maneira legal, não aprendeu, né, de uma forma eficaz. Então, pensar nisso. Eu coloquei algumas sugestões aqui nos próximos slides para quê? Para conseguir passar uma coisa que eu achei importante, né, ser divulgado, como que pode ser feito essas ações. Então, assim, pensar em qual tipo de brincadeira que pode ser feito. Eu acho que nesse momento, usar as brincadeiras, tudo que for mais lúdico, fica muito mais fácil da criança conseguir compreender, entender e absorver aquele conhecimento, né? Deixa eu passar aqui o slide, então, que eu vou explicar. Aqui eu coloquei, selecionei algumas cartelas de bingo que mostra, então ali tem, por exemplo, né, um abacaxi com a letra A e é para a criança associando, né? Então, isso é obviamente para uma criança que está ali na fase de alfabetização ou então de reconhecer as letras, né, as iniciais, por exemplo. Então, é uma cartelinha de bingo, né? Então, a professora consegue identificar se os alunos estão com dificuldade de entender quais são as letras, né? Assim, visualizar também, né, qual é aquela letra e reconhecer, associar aquela letra, ela corresponde a alguma coisa, a algum som, e a palavra tal começa com aquela letra. Ali, a professora, se ela souber, ela conseguir identificar e passar isso tudo para a gestão escolar, que ela precisa desse suporte, né? De talvez trazer um jogo diferente, algo que incentive, né? E trabalhe melhor essa questão. Então, o bingo eu achei bacana expor, porque as crianças geralmente gostam bastante, né? De jogar bingo, porque é um jogo que é interessante, e você consegue ele adaptar para a realidade da criança, né, do grupo, quais são as necessidades. Aqui são letras, mas poderia, por exemplo, para uma fase de crianças menores, ser frutas, cores. Então, ali para as crianças pequenas, né, as crianças menores, ao invés das letras, ter cores.
e fazer o bingo da mesma forma. Então, sei lá, sortear aqui, tem essa a cor azul. Aí a criança vai ali, pode colocar ou fazer um xizinho com a canetinha, né? Se for um tipo de papel que, né, plástico que você consiga apagar depois utilizando um papel, um lenço, ou então usando, pode ser pequenas peças, botões, alguma coisa que você consiga ali marcar que você fez ponto, né? Que você pontuou ao sair aquela cor, aquela letra, pode ser fruta, pode ser animais, então é muito extenso, né? As possibilidades para você fazer uma adaptação de um jogo, de uma brincadeira. O bingo, ele é um exemplo, né? Mas, assim, poderia ser feito também um outro tipo de atividade. Então, as crianças, elas estão com quais são essas dificuldades? Então, assim, a princípio, a melhor maneira é identificar quais são as dificuldades, né? Quais são o que eles já sabem, para conseguir elaborar o que vai ser feito. E eu quis deixar isso bem registrado aqui, de uma maneira bem significativa, né, bem importante, porque a participação, a observação é do professor, claro, mas isso tudo é uma junção, né, de uma orientação da coordenação, também, às vezes, os professores, eles dependem de aprovação, né, em relação ao trabalho, se eles querem modificar alguma coisa, se eles querem acrescentar algo durante o ano, né? Então, por isso que eu achei importante colocar também no trabalho da gestão de intervir, né, auxiliar e orientar aos professores como pode ser feitas essas modificações. E eu coloquei aqui então o bingo de letras, mas poderia, já falei uma vez, né, poderia ser outras outras coisas, animais, insetos, cores, números, as possibilidades são muito grandes. Aqui nessa próxima foto, eu também coloquei um jogo que eu achei legal, porque é um jogo feito com, né, folha, caneta, tampinhas de garrafa, letras, e ali a criança vai completando, né, o que falta, né? Então, se as letras elas estão colocadas no lugar correto, se elas podem acrescentar ou tirar, que letra que começa aquela palavra. Então, é bem bacana fazer o uso dessas atividades, porque deixa o aprendizado mais divertido, né, para a criança. Eu dei um exemplo aqui de crianças que estão reconhecendo as letras, mas de acordo com cada grupo, com cada faixa etária, é possível fazer uma adaptação, né, de brincadeiras que fiquem de acordo com a necessidade mesmo que a criança tem e qual é o tema que ela tá estudando. Poderia ser outros tipos de brincadeira, né? Outros tipos de propostas. No próximo slide agora, eu coloquei sobre as alternativas de ensino para que todos os alunos acompanhem as aulas. Então, não só utilizar essas brincadeiras, né, para que todos ali consigam ter um entendimento melhor, mas também pensar em diversas possibilidades e alternativas, né, de um ensino para que os alunos também consigam acompanhar aquelas aulas, porque as crianças elas podem estar vindo de momentos mais ansiosos, né, de passar muito tempo em casa. Então, a coordenação junto com a equipe de professores, elas precisam pensar nessas alternativas, né? Claro, os jogos, as brincadeiras, elas são importantes, mas talvez mediar de alguma forma, com uma intervenção ali mais pontual, né? Para que consiga entender o que esse aluno vai precisar, né? De acompanhamento daqui para frente, se ele precisa de um encaminhamento para um profissional. Então, todas essas questões eu acho interessante expor aqui, porque é algo que vai necessitar de um pouco mais de atenção.
Nesse próximo slide, eu coloquei sobre a ventilação e a higienização dos ambientes. A ventilação dentro das escolas, ela precisa agora ser uma ventilação natural. Então, os ventiladores, eles ar-condicionado, nesse momento, eles serão desativados. Por que que é importante? É importante que esse ambiente ele fique com uma circulação de ar e não aquele ar, né, aquele mesmo ar circulando dentro do ambiente. Então tem que ser um ar limpo, né, um ar natural. Então por isso que eu coloquei sobre a ventilação, que ela é muito importante para evitar com que as pessoas fiquem ali respirando, né, o mesmo ar. Algumas escolas também fizeram adaptações em relação às salas de aula. Então, fizeram algumas janelas, né? Fizeram algumas reformas. Algumas escolas também mudaram a sala de aula, né, de local, fizeram algumas adaptações dentro da escola para conseguir atender a essa questão da ventilação natural. Nesse mesmo slide, eu coloquei sobre a higienização, né, dos ambientes, que precisa ser uma higienização mais frequente. Então, as salas elas precisam ser limpas, né, com mais frequência, principalmente as salas que é utilizada por mais de um grupo, né, de alunos. Então, é importante que essas salas elas passem por uma limpeza, né, com mais frequência, com produtos corretos, né, que vão ali agir nessa questão da higiene completa, né, do ambiente. E também é a questão da lavagem, né, a fazer uma lavagem nesses ambientes, nos brinquedos também que são utilizados pelas crianças com frequência. É importante que seja feita uma higienização com uma frequência maior. No slide anterior, eu falei sobre a ventilação, né, a higienização dos ambientes, mas também uma coisa muito importante é deixar essas janelas, as portas e as janelas abertas, né? Não adianta ter um ambiente onde tem essa ventilação e deixar ele todo fechado. Ele vai fazer com que aquela sala, né, de aula ela fique, não fique tão arejada, trazendo grandes riscos, né? É um perigo muito grande para as doenças respiratórias, né? Então, no caso, estamos falando do coronavírus, para evitar, né, o contágio dentro da sala de aula, é necessário que as portas, as janelas, elas fiquem sempre abertas, né? De preferência abertas o período todo, né? O dia todo. Nesse slide, eu vou falar um pouco sobre o horário das refeições e a manipulação dos alimentos. Então, a equipe que trabalha nos refeitórios, né? Então, as merendeiras, as cozinheiras, as pessoas que estão ali manipulando a refeições dos alunos, elas também receberam algumas medidas, né, algumas ações preventivas para manipular essas refeições, para não correr o risco de contágio, né, de ser contaminada aquela comida. Então, elas já seguem, né, certinho no dia a dia mesmo essas orientações, mas elas reforçaram alguns cuidados para evitar com que a comida fique por algum momento exposta, né? Algumas coisas assim que é válido para evitar, né, a contaminação. Outra coisa muito importante além da manipulação dos alimentos, né, é também respeitar os horários, né, certinho ali das alimentações, porque o refeitório ele tem uma grande circulação de alunos, né, que vão ali fazer as refeições durante o dia. Tem o horário do lanche da manhã, tem o horário do almoço, tem o lanche da tarde, né? No caso, tem crianças que, se for do período integral, elas passam, às vezes, todas essas refeições dentro da escola, né? Então, é muito importante
atender ali certinho os horários que isso vai acontecer, até porque esses refeitórios, eles foram modificados para atender toda a demanda da escola, porque as crianças elas precisam manter o distanciamento, porque vão estar sem máscara no horário da refeição, então precisa de mais espaço dentro das escolas. Algumas escolas fizeram até uma reorganização, montaram alguns refeitórios provisórios, né, fora do refeitório principal, né, que tem dentro da escola, para poder atender toda a demanda, né, de crianças que fazem as refeições na escola. Então, sobre o respeitar esses horários das refeições, é tanto válido para quem faz a refeição, né, para quem manipula ali a refeição e também para quem oferece, que é no caso as educadoras, né, os professores, são eles que estão ali na linha de frente para oferecer essa refeição para a criança. Então, deixar tudo isso muito bem organizado, isso muito bem estruturado, tanto o local onde essa alimentação vai ocorrer, como também em qual horário é muito importante para não haver nenhum tipo de conflito, né? Ah, duas turmas têm o mesmo horário para fazer essa refeição e vai acontecer uma aglomeração dentro do refeitório. Isso não pode acontecer. Então, essa questão dos horários tem que estar muito bem estruturado. E também os cuidados, né, de manipulação dos alimentos. Nos slides anteriores eu falei sobre a higienização dos ambientes, né, das salas de aula. Isso é muito válido também para os refeitórios, para a cozinha. Também é feita uma limpeza com uma frequência maior, até por ter uma circulação de pessoas sem utilizar a máscara, né, no rosto durante esse período porque está se alimentando. Então, é necessário que seja feita a higiene desses ambientes, principalmente das mesas ali, depois que uma turma já consumiu, né, o seu almoço, o seu café da manhã, o seu almoço ou o seu jantar. Então, é sempre importante que essa higienização ela seja feita nesses locais também, com uma frequência maior, né? Depois de cada grupo, aí vai da organização de cada escola. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre além da lavagem das mãos, né, que eu já falei no começo, uma das primeiras coisas que eu quis abordar aqui foi sobre essa importância, né, que todos nós sabemos, que é a higienização, o uso de álcool em gel, que isso é muito importante, que isso evita muitas doenças, né, não só o coronavírus, mas os milhares de vírus e bactérias. Então, eu queria falar também que não só a lavagem das mãos, mas também é importante a lavagem dos objetos. Eu até dei uma comentada na hora que eu falei sobre a higienização com maior frequência das salas, mas também a lavagem dos objetos, né, dos brinquedos, aquilo que está sendo ali manipulado com muita frequência, que muitas pessoas colocam as mãos, né, usam diariamente. Então, nesse momento, né, nessa questão de reabrir as escolas, é importante que esses objetos também sejam higienizados com uma frequência maior, lavados ali, ser feita uma higienização com álcool 70%, para evitar com que algum objeto seja contaminado, né, e passe para uma outra pessoa e vire uma circulação do vírus, né? Então é importante manter esses cuidados até a gente conseguir entender certinho ali como é que funciona em relação a essa questão até como que essa higienização ela funciona, né, dentro do ambiente escolar. Então, todo o cuidado, né, toda aquela coisa de você fazer cada vez mais é melhor para evitar que aconteça qualquer coisa, né? Para evitar com que uma criança ou um profissional dentro da escola seja contaminado e vire um lugar de circulação e as escolas acabam tendo que fechar novamente. Então é muito importante tomar esses cuidados, né? Às vezes até uma questão de você tomar muitos cuidados, né? Mas é bom ter essa atenção para não deixar passar nada despercebido.
Aí eu coloquei aqui, além dessa higienização, né, mais frequente nos objetos, é importante também é, dar uma atenção maior aos espaços que são compartilhados com outras turmas. Então, aquelas salas que elas têm uma circulação maior de pessoas, pode ser um parque, pode ser também um ambiente onde acontecem as aulas de esporte. Então, esses lugares, eles também precisam ter uma atenção maior, porque vai ter uma circulação maior de pessoas. Então, é muito importante que eles sejam higienizados com mais frequência, além, né, de observar se há ou não objetos nesse local, mas é bom dar uma atenção redobrada para esses ambientes. Agora, nesse slide, eu queria falar sobre o ensino híbrido. As escolas adotaram essa modalidade, né, de ensino, onde as crianças, os pais, né, determinaram se elas participariam das aulas presenciais ou do ensino remoto. Então, nesse momento, as crianças que estão no remoto, elas vão assistir de forma ao vivo, né, de forma ali em tempo real, as aulas que estão acontecendo no presencial. Então, eu coloquei aqui que eu acredito que seja muito importante, muito necessário nesse momento, ter um auxiliar de sala para dar o suporte, para dar atenção para os demais alunos. Pensando que a professora, nesse momento, ela vai ser responsável por atender a demanda do presencial e do remoto. Então, essa pessoa, né, essa auxiliar de sala, ela entraria como um suporte para orientar ali quem está com dificuldade, para tirar uma dúvida, para ser uma ponte ali entre a professora, né, e a criança, conseguir fazer com que a professora se dedique tanto às crianças que estão ali no ensino remoto quanto às que estão ali no presencial. Então, eu achei importante falar um pouco sobre isso. Próximo slide, eu coloquei sobre os jogos e brincadeiras e também os vídeos explicativos. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles para ficar um pouquinho mais claro o que eu estou querendo dizer e por que isso é tão importante a gestão escolar trabalhar essas três opções que eu coloquei aqui. Quando eu falo em preparar jogos divertidos e brincadeiras, é fazer de uma forma onde as crianças se sintam acolhidas dentro da escola. Elas precisam disso, elas precisam dessa interação. Eu pensei até em uma dinâmica bem legal, onde poderiam participar outras pessoas que trabalham na escola, não só os alunos e professor, mas também o pessoal que trabalha no refeitório, pode ser alguém da portaria, da recepção, existe, né, muitas pessoas que podem participar. E fazer um jogo diferente, algo que deixem as crianças animadas, lembrando que essa interação nesse retorno é muito importante, né? Esse convívio, essa vivência entre pessoas. Então, jogos, as brincadeiras e os vídeos explicativos. Eu até nos próximos slides eu vou dar alguns exemplos, né, sobre esses vídeos explicativos, mas eu acho bem interessante passar vídeos para as crianças entenderem como que está a situação, né, da pandemia. Então, na internet tem muita coisa falando sobre isso, né, sobre o coronavírus, o uso de máscara como importante, a lavagem das mãos. Para as crianças, né, menores, elas gostam, né, dessa questão dos vídeos, das músicas. Então, em algum momento ali, a professora conseguir apresentar isso, passar esse vídeo, fazer um cineminha na sala para passar essa informação importante para as crianças. Eu coloquei os exemplos, né, que eu falei das brincadeiras, então eu vou passar. Essa atividade, ela é muito legal. Eu coloquei ela voltada para o ensino fundamental, mas assim, a gente tem diversas opções, né, para fazer no ensino, na educação infantil, também no fundamental 2, né, que são as crianças maiores. É, a atividade, né, do Descubra-me, a gente tem até um jogo bem legal que é o Cara a Cara, né, o Adivinha Quem, que é um jogo que as crianças falam algumas características, né,
e você tem que adivinhar qual é o personagem que você tem ali. Pode ser feito não só em formato de jogo, né, assim igual eu coloquei nesse exemplo do Adivinha Quem, mas fazer com as crianças em sala. Então, fazer um desenho do amigo, né, e ali falando sobre as características de cada um. É legal para elas terem esse envolvimento e também trabalhar essa autoimagem, né? Eu achei legal, interessante para o momento. Eu acho que é bem bacana fazer esse tipo de atividade, né? Trabalhar cada vez mais a interação entre o grupo. Uma outra aqui bem interessante, essa pode ser feita desde dos menores, né, na educação infantil, até os mais velhos, ali do Fundamental 1, que é a roleta das emoções. Como eu falei, né, nos slides anteriores, são tipos de atividades, propostas, brincadeiras, que elas podem ter a participação de outras pessoas que estão ali na escola. Ter essa vivência, né, com outras pessoas também que trabalham, que estão ali perto. Então eu coloquei aqui, roleta das emoções. Então é uma brincadeira, ela pode ser feita, né, montado mesmo, confeccionado uma roletinha, onde a criança ela sorteia uma emoção e ela fala o que ela pensa sobre aquilo, como ela está se sentindo, é mesmo para discutir como que está o emocional, né, deles nesse momento. Então a roleta eu achei muito legal, ela dá para fazer esse tipo de atividade e também trabalhar em outras ocasiões, né? Quando houver algum tipo de conflito dentro da sala, as crianças estão chorando muito, as crianças elas estão brigando muito, elas estão sentindo falta da família durante o período que estão na escola e por isso que está tendo mais choro do que estamos acostumados, né, no dia a dia. Então é muito legal ter essa referência, né, em relação às emoções. Aqui são os exemplos dos vídeos, então eu coloquei alguns vídeos que temos sobre os combinados, né, da volta às aulas 2021, vai falar um pouquinho do coronavírus, o que é, como que ele é transmitido, e também é sobre a importância do uso de máscara, do álcool em gel. Esses vídeos são bem bacanas. Esses vídeos, eles vão deixar as crianças mais seguras também para esse retorno às aulas, porque elas vão estar tendo contato também com o que elas viram no ensino remoto, que era ali a tela do computador, o tablet, né? Então elas estavam acostumadas com esse método, essa forma, né, de ensino, onde às vezes, muitas das vezes a professora ela tinha que mandar um vídeo para a criança assistir, principalmente as crianças da educação infantil, então ela tinha que ele mandar um vídeo para as crianças assistir, então elas estão acostumadas, né, com essa forma de atividades, né, com essa forma de proposta. Então, passar ali em algum momento livre, né, em algum momento que as crianças estejam, né, passando ali no momento da saída, por exemplo, né, talvez um momento mais tranquilo, onde tenha uma quantidade menor de criança, mostrar para um determinado grupo, depois mostrar para o restante. Aí essa questão ela vai de acordo com cada professor, de acordo com cada forma que foi organizado ali as turmas, né, as aulas. Então, aí vai depender mesmo da escola como isso vai ser feito. Uma escola segura é aquela que traz segurança para as famílias, para os alunos, para os professores, é aquela escola que acolhe, é, que deixa, que passa confiança, que deixa todo mundo seguro, que você se sente bem entregar seu filho na mão dos profissionais que existem lá dentro. Então eu gostaria de deixar essa questão aqui também, onde a gente pensar na saúde, claro, pensar no bem-estar, pensar como se proteger, principalmente dessas questões respiratórias, né, e vivendo a pandemia do coronavírus. Então, devemos pensar numa escola segura. Então, quando você quer colocar o seu filho na escola, ou quando você quer começar
a entender esse lado da gestão, né, da coordenação, você precisa passar essa confiança para as pessoas, né? Deixar as famílias ali seguras que os filhos vão ser bem tratados, que é uma boa escola, que eles estarão seguros também. Então, tudo isso é uma forma de passar segurança, garantindo o aprendizado também, com as atividades, com as propostas, aí também vai depender de como que é cada escola. Existem escolas que trabalham com sistema apostilado, né? Existem escolas que preferem algumas atividades mais que sejam feitas de acordo com o pensamento da criança. Então, isso vai ser um pouco relativo. Mas essa segurança, principalmente nesse momento, em relação à saúde, aos protocolos sanitários, isso tem que se deixar evidente, né, para as famílias, para passar essa confiança. Agora, para finalizar, eu gostaria de mostrar essa imagem onde nós, né, mostramos a professora, ela está ali utilizando a máscara, então sabemos que essa foto ela foi feita após a reabertura da escola e as crianças elas estão ali, também estão utilizando a máscara, participando da aula, adquirindo conhecimento, e a intenção é essa, deixar mais claro como é que está funcionando essa abertura, dizer que é possível, que as crianças elas podem retornar às escolas com segurança, as escolas elas vão estar preparadas para que isso aconteça, tanto na questão de protocolos, as questões de higienização, as questões emocionais e as questões de ensino. Tudo isso vai refletir num bom desenvolvimento dos alunos, de um bom desenvolvimento social. E eles precisam disso, eles precisam desse retorno, eles precisam estar ali interagindo um com os outros, vivendo com outras pessoas também, com os adultos, brincando com as crianças, participando de aulas de esporte, aulas ativas, aulas práticas que deixem a criança com um bom desenvolvimento. Então, mais uma vez, eu falo aqui, eu já falei durante aí minha pesquisa, durante esse vídeo que eu fiz para concluir o meu estágio de gestão escolar, o quanto é importante trabalhar essa união, né, de tudo, do aprendizado, das medidas, né, dos protocolos sanitários e também da questão emocional, né, se preocupar com essas três questões nesse momento é essencial. Agora, para formalizar o meu estágio de gestão escolar, eu queria deixar aqui registrado os tópicos que nortearam o meu trabalho. Quando eu comecei a desenvolver o meu projeto e o meu trabalho para formalizar o meu estágio de gestão escolar, eu achei muito importante listar tópicos de quais temas eram os mais importantes a ser abordados. E é por isso que eu separei esse vídeo em tópicos, né, em slides. E para eu dar início a essas pesquisas, eu fiz 15 tópicos, onde eu fui abordando quais eram os melhores temas. E eu vou falar um por um agora, para vocês também entenderem como que eu fiz a minha pesquisa. Então, o tópico número 1 foi as palestras e os treinamentos que aconteceram dentro das escolas. Número 2, o cuidado com os casos positivos. O número 3, o cuidado também com os sintomas relacionados ao Covid-19. Número 4, a importância do distanciamento social, do uso de máscara, que foi obrigatório, e também o uso de álcool em gel para prevenir, né, ali quando você não tem como lavar as mãos. O número 5, o controle de aglomeração na entrada e saída das escolas. Número 6, a organização para as aulas presenciais e também para o ensino remoto. O número 7, cuidar do emocional de funcionários e alunos. Número 8,
trabalhar atividades e projetos diferenciados nesse momento. O número 9, atenção para que os alunos não fiquem prejudicados por conta da pandemia. O número 10, alternativas de ensino. O número 11, a importância da ventilação ideal nos ambientes. O número 12, horário estipulado e escalonado das refeições e controle rigoroso na hora da manipulação dos alimentos. O número 13, a lavagem correta e ideal das mãos. E o número 14, atenção aos objetos e locais que são compartilhados por muitas pessoas dentro da escola. O número 15, os jogos e brincadeiras divertidas para ter um retorno mais alegre. Esses foram os 15 tópicos que nortearam o meu trabalho. Foi a partir deles que eu consegui dar início a uma pesquisa para desenvolver um vídeo. Eu fui me guiando, né, todo esse trabalho de acordo com esses tópicos. Por isso, eu achei tão importante deixar ele aqui registrado no final do meu vídeo, para que vocês compreendessem que foi um trabalho com muita dedicação, foi feito com muita pesquisa, fui procurando e buscando aperfeiçoar cada vez mais aquilo que eu já sabia, e tudo isso me trouxe um conhecimento muito grande. Foi muito bom desenvolver esse projeto, foi muito bom fazer esse estágio de gestão escolar. Eu fico muito contente de ter conseguido concluir e formalizar isso da melhor maneira possível que estava ao meu alcance. Muito obrigada. Tchau!